Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, né pessoal? Mãe Beatriz Ilumina, tirando um pouco das dúvidas, né, de algumas pessoas que chegam até mim e falando um pouco mais sobre os trabalhos espirituais. Bom, hoje eu vou falar sobre o trabalho de dominação amorosa, mas antes eu peço para que vocês se inscrevam no canal, dê o like de vocês, aperte o sininho das notificações, curtam e compartilhem. E me sigam lá no Instagram Beatriz Ilumina, tá, pessoal? Que assim futuramente eu posso estar fazendo live de jogos e cartas e também anunciando sobre. Também ter um outro meio de comunicação também é muito bom para nós, né? Que trabalhamos com isso, que dependemos da audiência de vocês, da visão, da audição de vocês para levar nosso trabalho aí para mais e mais pessoas, né, conhecerem sobre, tá, pessoal? Mas vamos lá, né? Vamos chegar ao assunto que tanto interessa, que seria o trabalho de dominação amorosa, feitiço de dominação amorosa. Bom, quem sabe fazer faz, né? Já começo por aí dizendo. Aqui eu faço, mas explico muito bem que a dominação, tá? Eu faço com Exu ou Pombogira, ou até mesmo com dois, né? Exus e Pombogiras juntos. Geralmente falangeiros com dominação, tá? Que a gente fala que seria a denominação deles auxiliam bastante, tá? São entidades que aceitam o trabalho. Então essas entidades elas têm uma maior denominação de falanges, tá, pessoal? Ou seja, um grupo mais de energia para auxiliar, tá? Quando a gente pede devido a um trabalho espiritual. E muitas vezes a gente tem que jogar para saber qual entidade pega esse trabalho, tá? Porque é um feitiço. Então, nós temos que saber o resultado que vai dar. E antes de fazer uma dominação amorosa, eu, né, no caso, faço como um acordo espiritual e não faço como pacto, tá, pessoal? Eu sempre indico um filme brasileiro que se chama Ninguém é de Ninguém. Esse filme explica e fala sobre o pacto, tá, pessoal? Para vocês entenderem o que é o pacto primeiro, para depois saber o que é acordo espiritual. Quando a pessoa busca ter a outra pessoa de volta a todo custo. Então eu peço que antes vocês muitas vezes entendam que todo trabalho espiritual nós temos que saber o que a gente quer de retorno daquele trabalho e o que a gente vai ter realmente de retorno, né, de um trabalho espiritual. Eu também explico que a partir do momento que faz uma dominação amorosa, o que acontece e o que esperar da dominação amorosa, feito como acordo espiritual, feitiço, como eu estou falando aqui, sobre manipulação energética, pedindo à entidade para manipular a mente e os sentimentos da pessoa amada a seu favor. Pedimos que você seja necessário na vida do magiado. Pedimos que o magiado veja você em primeiro plano. Aflora tanto o sentimento do magiado a ponto de eu, Mãe Laura, lhes contar que no mês de fevereiro agora de 2024, eu fiz uma dominação amorosa, onde o magiado mandou mensagem para a pessoa após 25 dias perguntando e acusando a pessoa que fez o trabalho de dominação da seguinte forma, né? Para que a pessoa parasse de incomodá-lo e que se estivesse fazendo algum trabalho espiritual, né, se procurou fazer para voltar para a vida dele, que parasse no momento, tá? Ou seja, a pessoa percebeu, pois a vontade de voltar para a pessoa, né, no caso, para quem o magiou, é tanta que nem a pessoa acredita a ponto de perguntar sim. Então, quer dizer, nós temos que direcionar todas as pessoas que fazem um trabalho de dominação, porque há a percepção, ninguém é burro o suficiente, ninguém veda suficiente os olhos das outras pessoas, a ponto dela não se deparar com aquele sentimento todo enfatizado e querendo voltar para uma pessoa que simplesmente ela não queria voltar mais. Então a dominação faz com que o magiado ouça música, gente, e lembre de você. Vai sonhar com você constantemente, a ponto de não entender
porque se a pessoa decidiu não estar mais com você, está querendo voltar naquele momento. A dominação transforma a pessoa e o magiado e a vida da pessoa. Portanto, você que né, no caso, quer fazer um trabalho de dominação amorosa, você tem que saber o que você quer, tá? Então, muitas vezes eu dou esses, vamos dizer assim, esses conselhos para as pessoas, porque existem outros trabalhos em questão que pode ser feito até chegar à dominação amorosa. O trabalho de dominação amorosa não consiste só em fazer o trabalho, mexer com a mente da pessoa e boa, tá, pessoal? Você tem que saber se você tem, e a pessoa também é uma pessoa apta a receber esse tipo de trabalho. Porque estamos vivendo num momento em que nem vocês sabem sobre a estabilidade ou não da outra pessoa, a ponto de mexer com a magia, manipular os sentimentos da pessoa. Então, o que acontece? Se com um trabalho de feitiço, de amarração amorosa, simples, a pessoa já começa a pensar em você constantemente, tá? Imagine na dominação amorosa, pessoal. Eu gosto de deixar bem claro isso. Dominação, o próprio nome já diz. Mesmo sendo como um acordo espiritual, a pessoa vai sentir, vai pensar em você, vai querer voltar para você a todo momento e fazer loucuras muitas vezes por você, a ponto de querer estar a todo momento ao seu lado. E quando chega e se depara do seu lado, aí fica se perguntando, né? O que aconteceu, por que aconteceu, e daí fica, se a pessoa não tiver uma certeza sobre e trabalhar muito bem os outros trabalhos em questão, porque só com a dominação amorosa também você não chega naquele alicerce que você gostaria, né, do trabalho espiritual. Você tem que trabalhar muito o adoçamento, muito o encantamento, muito a mudança íntima sua, para que a outra pessoa queira voltar e aceite você daquela forma com o trabalho de dominação amorosa. O trabalho de dominação amorosa é sério, tá? É um acordo espiritual feito com as entidades e que as entidades vão lutar por um bom tempo a ponto de fazer aquilo que você busca. Mas é um trabalho em si que consiste numa boa conjuração, num bom pedido, na força das orações em si, para que esse trabalho seja um trabalho aceitável devido às outras pessoas. Então eu deixo bem claro que não tem como, por mais que a gente esconda os trabalhos espirituais, né, a gente faz aí a camuflagem do trabalho, o trabalho de dominação amorosa é um dos trabalhos que mais a pessoa acaba sentindo, sim, porque os pensamentos da pessoa ficam voltados totalmente a você. Então, sobre esse trabalho em questão, eu tenho relatos, tenho mais fatos que poderia estar falando ali, mas eu sempre entro nesse contexto. Assistam o filme que eu falei para você, que seria para vocês, né? Seria Ninguém é de Ninguém, que daí vocês vão ter uma ideia do que é pacto e do que é acordo espiritual, para daí vocês estarem perguntando, porque senão vocês acabam misturando, né? Vamos dizer assim, os efeitos, porque uns falam uma coisa, outros falam outras coisas, né? E aí, no caso, eu, mãe Laura, eu pego e falo de acordo com o que vem de resultado a mim. Eu utilizo o que vem de resultado dos meus trabalhos, feitiços e bruxarias que eu faço aqui, tá? No terreiro. Então, vamos deixar bem claro que trabalho de dominação amorosa, eu fiz um outro vídeo, não me lembro, não me recordo o nome em si, mas fala-se sobre também um pouco a dominação amorosa, que é um trabalho espiritual que eu gosto de fazer muito para alianças, principalmente financeiras, alianças financeiras, acaba dominando e a ponto da pessoa não fazer como se fosse uma marionete. Não é bem assim, por isso que eu peço para vocês assistirem o filme. Aí vocês vão entrar de acordo do que é um pacto e do que é um trabalho espiritual, um feitiço, tá, pessoal? Para daí eu estar respondendo vocês sobre. Então eu deixo bem claro isso. Assistam esse filme, tá? Que vocês vão ter uma ideia em si do que vocês desejam, do que vocês querem e como vocês querem viver a vida de vocês, utilizando o trabalho espiritual a favor de vocês, tá, pessoal? Beijos e abraços. Aproveitem também para participar das ritualísticas da casa em coletivo, que dão resultado. Aí vocês acabam indo para uma lista onde eu acabo enviando para vocês os feedbacks dos resultados dos trabalhos espirituais. Até mais!